nome de Jesus. Queria que você tomasse seu lugar, desse uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Bem forte para Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Grande é o teu nome. Queridos, eu quero trazer uma mensagem dessa noite, falando um pouco sobre amor, que é o que nós temos vivido ali nas células. Mas aprendendo, a mensagem, o tópico vai ser aprendendo com o amor do Senhor. Às vezes nós passamos na nossa vida, querido, e eu quero ser um pouquinho breve nesse momento da introdução, passando por situações sem aprendizado, sabendo que Deus nos ama. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus, Ele... Mesmo nós pecadores, porque se um falar que não é pecador aqui, já se torna mentiroso. João fala sobre isso. E se nós, pecadores, quando nós clamamos diante do altar do Senhor, Ele vai lá e nos perdoa, Ele ama as nossas vidas, mesmo na condição de pecado, de errados, de ser falhos diante de tantas situações. Como não aprender com esse amor? Como não aprender com esse amor tão grande que o Senhor tem colocado nas nossas vidas? Sabe o que traz a derrota, querido, para nós? É quando nós queremos mudar as pessoas. Mas quando nós não só conseguimos consentir com aquilo que as pessoas são, e a mudança tem que ser a partir da nossa própria vida, é que nós começamos a crescer diante de Deus. Eu quero ser melhor amanhã, mas eu não consigo mudar os outros. E às vezes, amados, no amor de Deus, aonde nós perdemos este amor, é que nós queremos mudar os outros. Você quer mudar o filho, você quer mudar o cônjuge, você quer mudar o colega de trabalho, você quer mudar o teu vizinho, você quer mudar a situação que você se encontra no meio da parentela. Mas você já parou para se perguntar se você mudou? Se você teve mudança diante dessas situações? Se Deus nos ama, Ele guarda a nossa vida, Ele protege a nossa vida. Se nós temos o amor de Deus, então nós não precisamos nos preocupar com as outras coisas, nós podemos ajudar. E às vezes nós ficamos chateados, aborrecidos, entristecidos, porque os outros não mudam. Porque não muda a sogra, não muda o sogro, não muda o cunhado, a cunhada, porque não muda o irmão de sangue que está dentro de casa. Mas às vezes nós que precisamos de mudança. É a nossa vida, as pessoas estão olhando para dentro de nós. Por que muitas vezes nós entramos em desafios, às vezes, de pessoas que estão vivendo ali um relacionamento matrimonial ruim? Porque aquele que se sente mal é aquele que não quer mudar. Mas o que precisa de mudança é aquele que está mal. Não é o erro que ele fica encontrando na vida dos outros. Porque quando ele mudar, ele vai ver que as coisas vão aparecer de uma maneira diferente na sua vida. Quando ele tomar direção e tomar o propósito de Deus, ele vai entender. Gálatas capítulo 6... versículo 9, e se você puder ver ali na projeção, Gálatas 6:9, eu vou ler na NVI, e ali a palavra do Senhor diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se desistirmos, coloca na NVI, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Olha, queridos, se nós olhamos para a palavra de Deus e sabemos que fazer o bem é que nos faz verdadeiramente pessoas melhores amanhã, nós podemos viver coisas maiores na nossa vida, fazer o bem. Nós vamos colher coisas poderosas no tempo certo da nossa vida. Agora, que tempo é esse?
O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é os 24 horas que temos. O tempo de Deus não é na maneira que nós pensamos, porque nós precisamos cada vez mais viver e para colher coisas novas, fazendo bem. Viver nessa terra, a grande experiência, a grande escola da vida, é quando você se encontra diante das situações, dos desafios, e você olha para Deus, e você olha para o Salvador, e você olha para aquele que está acima de todas as coisas, não é para a vida do marido, para a vida do filho, para a vida das pessoas que estão à sua volta, mas olha para Jesus. Ele foi perfeito, Ele é o exemplo para nós. E às vezes nós pegamos pessoas desta terra, querido, para ser relacionada como exemplo dentro da nossa vida. Ah, eu queria ser igual tal pessoa. Ah, eu quero viver igual. Não, é o contrário. Quando nós olhamos para alguém como modelo e queremos seguir esse modelo, nós já estamos errados, porque aquela pessoa tem falha. Em alguma área da vida dela, ela tem uma falha. Ela tem uma situação, porque todos nós somos pecadores nessa terra, nós temos que lutar contra o pecado, isso é uma realidade. Mas a nossa vida, não existe pessoa, padrão humano nessa terra para nós seguirmos, a não ser a presença do nosso Senhor. Porque Ele tem derramado esse amor. E às vezes nós pegamos conceitos e falas e tentamos atribuir ao nosso coração. E nos afastamos de uma vida com Deus, mas relacionamos a nossa própria vida às pessoas. Ah, ela é tão boa. Ah, ela é tão importante, mas são falhos. São pessoas que têm fragilidade. São pessoas como nós. E quando nós olhamos para a nossa vida, de ter a melhor opção de fazer o bem, esse é o caráter do cristão. Isso é pisar nas pedrinhas mais pontiagudas que está no chão, e sentir dor, e sentir muitas vezes ali desconforto, e olhar e falar assim: meu Deus, ele tem outras coisas boas, eu vou pensar nas coisas boas. E enxergar o amor de Deus também naqueles que estão ao nosso lado. Por isso que Jesus falou: ame a si mesmo, mas ame ao teu irmão que está do teu lado. Ame aquela pessoa como Cristo nos amou. E nós queremos muitas vezes olhar de uma maneira diferente para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Quando nós temos um relacionamento de vida com Deus, para mim é o que em Gálatas ainda, e o livro de Gálatas fala muito sobre uma vida com Deus. Paulo, ele traz muitos pontos a respeito disso, mas o Gálatas 2:20, ele fala de que não vivo mais eu. Eu penso, querido, que aquilo que Paulo tinha como experiência do passado, ele olhava para trás e fala assim: meu Deus, eu não quero mais ser aquele Paulo. Mas Paulo, querido, inteligente no passado. Paulo, empresário no passado. Os pais dele eram construtores de tenda. Naquela época lá era o construtor da época, era o que construíam casas. O povo vivia por tendas, muitas pessoas viviam por tendas. Ele era uma pessoa graduada, estudou na melhor faculdade, talvez ele fez uma federal ali. O professor dele, Gamaliel, entendedor da lei. Uma pessoa culta, uma pessoa de dupla nacionalidade, romano e judeu também. Uma pessoa que tinha uma posição, mas ele olhava e ele falava assim: não, esse Paulo de antes eu não quero. Não, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim agora. Ele toma a decisão de abandonar todo o seu passado para viver uma vida agora que não era mais aquela que ele tinha. Ele aproveitou aquilo que ele tinha como entendimento no reino de Deus e aplicou com força. E até
eu posso dizer que com violência muitas vezes, em naufrágio, em chibatadas, em violência ele foi pregar a palavra. Em oração na cadeia, olha que bênção, querido, orar e a casa cair de oração, aleluia, a terra tremer, as portas se abrirem. Olha, querido, aquilo que era do passado dele, ele aproveitou o que era melhor, mas a vida dele agora com Cristo, com o Senhor dentro da sua vida, olhando não mais agora para as lutas, para as situações. Aí eu queria enxergar um pouco, querido, quando eu comecei a meditar nisso, na vida de Judá. Está lá em Gênesis capítulo 38. Você pega a trajetória de Judá, ele tem ali a vida de José agora, aparentemente assim, querido, parece ser duro, mas até o sangue do seu irmão estavam nas suas mãos ali, porque ele foi aquele que levou a palavra aos seus irmãos, dizendo assim: vamos vender ele para os ismaelitas que estão vindo. Foi Judá. Vamos vender José. Ele está lançado aí na cova, aí na cisterna vazia. Vamos tirar ele daí. Se você pegar o capítulo 37, você vai ver a trajetória dessa história. Vamos arrancar ele dessa cisterna aqui, vender ele. Ele teve a palavra. Em comparação à vida de Paulo, não, ele olha para Estevão sendo apredejado ali, mas ele só consente ali, ele só fica olhando. Não, Judá é o contrário, ele abre a boca, ele fala, ele tem uma atitude. Paulo só olha para aquilo lá. Judá não, Judá ele dá uma direção para os irmãos, instiga a maldade, instiga aquilo que muitas vezes está dentro de nós não queremos. E Paulo fala sobre isso: o mal que eu não quero, eu acabo praticando. Está dentro de nós isso, esse instinto, essa situação. A gente já nasce chorando, já reivindicando. O bebê já chora para comer, ele quer comida. Ele não espera a mãe e o pai dar, ele vai lá e abre o berreiro, aleluia. E aí você tem que ser o reloginho de 3 em 3 horas ali para alimentar ele, senão ele chora um bocado. Alguém que vai viver essas fases novas. Aleluia. Douglas, né? O Douglas e a Ana estão grávidos, aleluia. Então isso, querido, eu falo que a natureza do mal está dentro de nós. Eu não quero, mas acabo praticando. Eu não quero isso, mas vem aquela palavra ruim. Eu não quero, mas vem aquele pensamento ruim. Eu não quero, mas vem aquela atitude ruim. Eu não quero, e quando você olha, você fala: meu Deus. E Judá está vivendo essa situação dentro do seu coração. Aí querido, a história de José entra a história dele. Vai para uma terra, não vai dar tempo de nós lermos o capítulo 38, mas praticamente teria que ler ele todo, para ter uma parte ali de base para nós. Mas ele vai para uma terra, ele se casa, ele tem 2 filhos, ele tem 3 filhos, 2 deles morrem. O primeiro morre, aí na sucessão era o filho mais velho, depois da morte do primeiro. Aí ele vai lá, se casa com Tamar, morre também, aí fica o mais novo. Aí ele fala assim: eu não vou dar. Ele olha a mesma maldição que ele viu seu pai chorando, Jacó chorando pela vida de José, porque eles chegaram lá diante de uma história falando que José tinha sido morto, estilhaçado por um animal muito selvagem no meio do deserto, e encontraram somente as vestes de José com sangue. E seu pai amargura aquilo, era o filho mais amado dele. Jacó amava demais a vida de José. E ele vê agora reproduzindo na sua própria vida. Sobrou um mais novo, ele fala assim: não, esse eu não posso perder. Esse
Esse não. Aí ele vai lá e esconde o seu filho. Mas Tamar fica sabendo que ele já está na fase porque ele fala ele era muito novo, ele fala assim para Tamar, volta para a casa do seu pai, e quando ele tiver idade eu vou e apresento ele para você, aí a sucessão vai correr através da vida dele. Mas ele não faz isso. Ele esconde o menino. O menino chega nessa fase e ele esconde. Mas aí Tamar, ela olha e fala assim, não posso viver desse jeito, porque era uma mulher, naquela época, como se fosse desprezada pela sociedade. Ela não tinha mais o que fazer. Ela teria que receber a condição da herança, a sucessão. E eu quero pegar pelo lado, querido, não pelo lado que ela fala a respeito do que ela recebe ali da vida do seu sogro, mas pelo lado da sucessão daquilo que na nossa vida, quando nós produzimos a maldade, ela é acarretada dentro de nós e nós nem percebemos, a nossa vida vai caminhando. Nem percebemos o que está acontecendo, mas a reprodução daquilo que é maldade, se recai sobre a nossa vida, e a vida vai continuando. E você não olha para o passado, você só olha para o presente, aquilo que você está fazendo. Mas a maldição, ela vem acompanhando por causa da maldade. Não há um rompimento, uma quebra, não há uma desistência ali de falar, não, eu me arrependo, eu me coloco diante da situação. Não, ela vem. Aí Tamar se deita com o seu próprio sogro. E aí, depois de 3 meses, ela se disfarça como uma meretriz. Judá vai para uma determinada cidade, encontra aquela mulher fica lá como uma certa meretriz, uma prostituta da época. E ele se deita com ela, e ele pergunta para ela, o que você quer eu te dou um cabrito tal. Ela falou assim, não, mas o que você pode me deixar de segurança? Que você vai voltar e vai me dar esse cabrito aí que você está oferecendo. Eu falei, não, eu te dou o cajado, te dou o selo, entrego na tua mão, e você fica com tudo aí. Ele falou, então tá bom, daí. Ela pede isso para o seu próprio sogro. Depois de 3 meses, a notícia vem, coisa ruim acontece, querido, a notícia vai longe, caiu lá no ouvido de Judá. A tua nora, viúva, está grávida. Então manda matar ela, porque ela está em pecado. Manda eu chamar Tamar. Ele chega lá e fala assim, você se lembra de quem que essas pertence? Cajado, selo. Aí Judá reconhece, querido. A palavra do Senhor diz que ele fala, no capítulo 38, ele fala, essa mulher é mais justa do que eu. Ele reconhece, não é ela que fala. Ele reconhece. Desse nascimento nasce 2 filhos gêmeos. E a história, querido, começa a se manifestar diante de uma situação por causa do quê? Por causa da maldade. Judá tem maldade dentro do seu coração. Judá, ele tem aquilo que muitas vezes nós ficamos lutando contra isso na nossa vida. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que fazemos. O diabo não é tão assim poderoso na nossa vida se nós não dermos liberdade a ele. Ele faz através de nós e produzimos a maldade que o diabo coloca nas nossas vidas. Ele não veio e deu amnésia. Ele não veio e te deu ali o xarope de boa noite Cinderela. Não, você fez. Aconteceu. E quando nós conseguimos receber a cura do Senhor, quando nós olhamos para dentro de nós e falamos assim, não, eu não estou sendo justo. Eu não estou sendo justo diante da situação. Eu estou levando essa situação para esse caminho. Sabe, amados, às vezes nós vivemos diante de situações daquilo que nosso eu quer. É o nosso eu.
Ah, mas o meu eu quero isso. Era o que Judá queria. Ele foi lá, deixou família, deixou irmão, foi viver sua vida. Parece o quê? Parece que ele jamais ia rever novamente a sua condição. Não, ele ia rever aquela condição. Só que ninguém esperava que a sua nação passaria tanta fome. José agora seria aquele que iria livrar, na época, todo mundo. O sonho que ele teve, a vida que ele teve, se você olhar de 37 para trás de Gênesis, você vai ver José, sonhador, um José que estava ali tendo ali, falava nos seus sonhos, toda a minha família, parafraseando, servirá a mim. Mas os seus irmãos tinham ciúmes. E agora, querido, Judá está vivendo uma situação terrível na sua vida. Às vezes nós estamos igual Judá, querido, vivendo uma situação terrível na nossa vida. Vivendo sentimentos, situações, opressões. É aquela cura que não veio do pai, da mãe, é aquela situação entre irmãos há tantos anos sem se falar, é aquela situação entre parentes, é aquela confusão, é aquela situação que não tem fim. A gente não encontra o controle, não encontra ali a maneira de solucionar os problemas, mas a gente fica com aquilo dentro do coração. Às vezes nós estamos igual Judá, querendo viver a nossa vida, tentando se esconder, mas não consegue. Tentando ficar longe da situação, mas não consegue. Mas o amor de Deus está para nos ensinar. Sempre volta a referência do amor de Deus sobre as nossas vidas. Sempre volta. Nós queremos fugir e o amor de Deus está lá, cutucando assim, atrás de nós, assim. Ei, meu filho, te conheço, hein? Sei quem você é, sei onde você mora, sei de que família você veio, cutucando assim atrás de nós o amor de Deus, falando para nós, volta a se relacionar com o amor de Deus, volta a ter uma vida com Deus, volta diante dos fracassos, diante das derrotas. Sabe, queridos, eu imagino, quando eu estava meditando nessa mensagem, a dor de Judá pelos seus 2 filhos. Era a mesma dor que ele viu do seu pai, Israel, Jacó, chorando pela vida de José. A palavra diz que foi amargamente, e ele levava aquilo no seu coração. Imagina conviver com o pai, sabendo que ele tinha dado a palavra, foi ele trouxe a palavra de peso. Rubem até queria libertar o menino, falou, não faça mal contra o menino, pelo amor de Deus. Ele sai, os ismaelitas vêm, o povo vai lá e vende ele. Quando ele volta, Rubem volta e falou, o que vocês fizeram? Vocês estão loucos? Não gostar da criatura é uma coisa, mas agora odiar desse jeito é outra. E Judá tem aquilo no coração. Queridos, quantas palavras a gente já deu de duras penas para a vida de uma pessoa sentenciando? Seja um amigo, seja uma pessoa. E Deus, Ele está em todo tempo, em todo momento, amando as nossas vidas. Mas sabe quando a gente reconhece o amor de Deus? Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, na nossa família. Quando acontecem coisas que não estão mais no nosso controle. É uma doença, é um acidente, é uma situação terrível. Queridos, se nós tivermos um relacionamento com Deus, nós não precisamos cair somente nesse momento para cair em si na nossa vida, que há algo maior que está olhando para nós. Nós podemos aprender antes com o amor de Deus. Não, agora nós vamos orar.
Temos um problema aqui em casa, aleluia, campanha. Não está errado fazer. Não está errado se colocar diante das lutas, das brechas, das situações e fazer essas coisas. Não está errado. Eu não vejo erro, mas eu vejo erro quando só se levanta quando tem uma coisa assim. Quando está tudo bem, quando o casamento começa a ter atrito, quando a vida familiar começa a ter atrito, vai deixando, vai ignorando. Ah, você não quer ir bem para a igreja hoje? Não, eu vou sozinho, aleluia. E o cara vai sozinho. A mulher vem sozinha. Vai deixando lá, quietinho, aquele problema. Isso é um coração ruim, querido. Infelizmente, isso não são boas coisas. Porque às vezes nós queremos se distanciar da situação e achar que nós vamos lá na frente colher alguma coisa boa, mas o mal está sendo pregado. As coisas ruins estão acontecendo. Ah, é a vida do filho. Não, filho, não, fica em casa, filho, aleluia, você está cansadinho mesmo. Não, não precisa não, vai. Quando chega lá na frente, aí você olha para trás e fala assim, puxa, eu devia ter sido mais ousado. Eu devia ter orado mais. Eu devia ter aconselhado melhor, eu devia ter tirado tempo. Senta aqui, filho, não, vamos entender. Não, papai precisa trabalhar, mas ele vai chegar um pouquinho mais tarde hoje, eu vou te entender. Sabe, queridos, eu já fiz isso com a Gabriela uma vez. Não, senta aqui, vamos. Não, mas você não tem que trabalhar? Tem que trabalhar, mas vamos conversar um pouco. Vamos sentar aqui um pouquinho, não tem problema. É um dia só. Às vezes nós tiramos o dia, chegamos atrasados, vamos fazer uma coisa, outra. Que, para falar a verdade, poderia ser feito em outro horário, mas a gente acaba fazendo, aleluia. Para aquilo que não é importante, a gente tira o horário. Eu falo, né, queridos, às vezes a pessoa fala assim, não, é que eu preciso ir no velório de uma pessoa, né? Eu falei, o velório até ajudou bastante nesse sentido, a pandemia ajudou um pouco nesse sentido, a misericórdia, né? Mas a pessoa nunca viu aquela pessoa, nunca foi atrás, nunca quis saber, nunca visitou quando estava doente, nunca fez nada. Aí quando morre, não, eu tenho que ir no velório. Mas tem que ir no velório para quê? Devia ter visitado quando estava em vida. É ou não é, irmãos? Não, mas aí sai do trabalho, porque aí tem uma grande, aleluia, né? Como a gente fala, né? Tem um grande atestado, né? Tem como ir contra. Mas e quando podia fazer o bem? Não acaba fazendo. Não acaba indo atrás. Não acaba se esforçando. Sabe, queridos, nós temos tios velhos já. Eu falei para a Silmara esses dias, não, a gente precisa visitar uma tia nossa lá, tal. Ah, ela vem na tua casa? Não, vem, se contar no dedo, né, não chegou nem nos 10 ainda, de vezes que ela foi na minha casa. E eu já fui centenas de vezes na casa dela. Mas não importa, para mim é o meu coração, vamos visitar agora. Está velhinha, está, né, chegando, viveu a vida, aleluia. Amém, igreja? Não vai ter aquele peso. Não vai ter aquela situação, vamos fazer o bem enquanto pode. Não é depois que acontece, depois que acontece, querido. Às vezes a gente leva a nossa vida diante das circunstâncias. Judá estava vivendo com esse sentimento. Vamos fugir, vamos embora dessa situação. E nós precisamos de um alerta, querido, da parte de Deus na nossa vida. Sabe, servir a Deus o que é? Renúncia, carregar a cruz. A pessoa parece que, não, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja de crente lá. Que igreja de crente, querido? Essa igreja que você está falando aí é você mesmo. Só que não é você em 4 paredes, é você o tempo todo. Aqui nós estamos para cultuar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Para, querido, chegar aqui cheio e derramar o copo. Aprender as coisas que Deus vai transformando o nosso coração, porque nós somos falhos, para sair lá fora, e no próximo culto, eu chegar aqui e levantar as minhas mãos, glória a Deus, Senhor, eu te agradeço.
Que as nossas orações, querido, não sejam petições somente. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Sim, eu creio. Mas o nosso coração tem que chegar aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para dizer que Ele é grande sobre as nossas vidas. Derramar o copo. Transbordar. Se alegrar, sentir a presença de Deus. Judá estava vazio, querido. Judá estava uma igreja praticamente morna, querendo viver as coisas simples. Quando nós ficamos com essa igreja, queridos, nós não conseguimos olhar para o bem, o amor de Deus que nos instrui. Ele já tinha visto na vida do seu pai. Ele precisava viver algo novo. E sabe qual foi o algo novo, querido? Voltar para o Egito, porque a terra agora passa por fome. Ele teve que voltar ao início de tudo. Aquilo que Jesus, que Deus tem nos amado, amou a vida de José, agora José é aquele que vai salvar as suas vidas. Ele volta ao amor. Ele volta ao amor de Deus pela humanidade. Deus amou a humanidade através da vida de José. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente na sua vida. Ele volta agora ao Egito. Quem é agora José? Governador. Agora ele vai lá se apresentar ao governador José. Ele não é egípcio, ele achava que ele era egípcio mesmo. Os seus irmãos ficaram ali, foram naquela terra. Não vai dar tempo de nós lermos, mas ele chega naquela terra, os seus irmãos ali, para comprar mantimento. E José olha para ele e fala assim: vocês são espiões. Por quê? Porque Josué reconheceu que eram seus irmãos. Não, aqui vocês são tudo espiões. E eles falavam, e José falava assim: não, vocês são espiões, vocês vieram espionar a terra do Egito. Vocês vieram de outra nação, vieram espionar. E aí eles ficam naquele bate-boca ali, e aí José pergunta assim: quem tem pai? Tem mais irmão? Aí os irmãos dele falam: não, nós temos um pai já velho, nós temos um irmão mais novo, e um que já morreu. Morreu mesmo? Não, mas Judá estava ali, falando essas coisas. Falou: tá bom então, já que vocês vão ter que provar para mim que vocês não são espiões. Fica um, e volta os outros, e traga o seu irmão mais novo. Se é verdade que vocês não são espiões, então vocês vão ter que ir lá, trazer a vida dele para cá, e aí eu vou entender que vocês não são espiões, que existe mesmo essa história. Mas José sabia quem eles eram. Rúben olha para si, fala: não, eu fico como preso aqui. Judá volta lá na casa do seu pai. Quem era para ficar preso ali e receber a cura, querido? Judá. Não, deixa eu ficar preso aqui. Não, ele não consegue enxergar ainda. Quantas vezes, queridos, nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos enxergar na nossa vida o erro, a falha, a situação, aquilo que traz morte dentro de nós. Judá volta com o seu irmão mais novo. Falou: não, se ele quiser ficar com Benjamim, pai, eu fico lá e me dá considerado como morto então. Eu fico no lugar dele. Eu falo pela minha própria vida. Judá começa agora a enxergar o caminho, querido, da restauração. Judá começa agora a enxergar aquilo que é mais poderoso na sua vida: se arrepender. E o que Jesus, querido, tem preparado para nós, se você olhar para João 14:17, esse versículo, ele é tão importante para a nossa vida. Se você puder abrir ali, você vai ver
vai olhar para aquilo que Jesus tem colocado para nós, o Espírito Santo. E aqui diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Judá, no capítulo 43, ele olha para si mesmo no versículo 9, e fala para o seu pai esta palavra. Os irmãos descem novamente para o Egito, e ele olha para o seu pai e fala assim: eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não puser a tua presença, serei culpado para contigo para sempre. Judá já está no processo agora, querido, de enxergar dentro do seu coração. Queridos, nós só conseguimos receber a cura de Deus quando nós enxergamos dentro de nós. Dentro da nossa vida, nós nos colocamos diante da culpa. Por que tem acontecido isso na minha vida? Por que está acontecendo na minha vida? Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, o Espírito Santo constrange o nosso coração. E Ele traz dentro de nós a força para nós enxergarmos. O amor de Deus nos ensina. Ele capacita a nossa vida a nós enxergarmos o que está errado. Ele vai ensinando, ele fala assim: não, eu vou te dar a vitória, vou, meu filho, mas eu vou te ensinar primeiro. E às vezes, amados, nós recebemos o ensino como se fosse duro. Eu precisava passar por isso? Precisava. Dentro de nós, querido, sempre vai haver situações dentro da nossa vida para nós aprendermos. Sempre Ele vai colocar na nossa vida uma condição favorável ao nosso coração. E Ele sempre vai falar conosco daquilo que é mais importante, a presença do Senhor dentro de nós. João 14, 21, Ele fala a respeito dos mandamentos dEle. Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Diga aleluia. Você vê que o Ele ali é letra minúscula, é a nossa, está se referindo à nossa vida. Se nós vivermos os mandamentos do Senhor, se nós nos colocarmos diante de Deus, Deus é a cura sobre a nossa vida. Deus é a força sobre a nossa vida. Deus, querido, é a resposta sobre a nossa vida. Deus é a palavra viva sobre a nossa vida. Deus muda a nossa história quando nós deixamos Ele reinar dentro de nós. Quando Ele verdadeiramente é dono da nossa vida. Quando Ele verdadeiramente tem o poder de se manifestar dentro de nós. Se você olhar para a vida de Judá, crítico, amargurado, sabe pessoas críticas? Ela olha e fala assim: por que tal? Por que isso? Porque aquilo, porque se fosse eu. Sabe aquela situação que Deus do céu dá vontade de, aleluia, orar e falar: misericórdia, vamos pensar no bem, vamos pensar nas coisas boas, vamos pensar nas coisas ruins, vamos pensar naquilo que vai dar certo, não naquilo que vai dar errado. Sabe, querido, nós temos que produzir o bem e aprender com o amor do Senhor Jesus nas nossas vidas. Mesmo nós pecadores, mal, tudo errado, Ele não olha para o erro. Ele tem o amor para manifestar a sua glória dentro de nós e mudar a nossa história. Ele tem uma história nova para a tua vida nessa noite, querido. Ele tem uma jornada nova ao teu coração. E Ele quer fazer sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida ainda, não acabou. Ainda dá tempo de nós vivermos e desfrutarmos do melhor dessa terra.
vivermos o bem dessa terra, não as coisas más. E Judá agora olha para o seu irmão José, e José já não aguenta mais, querido. José chora. José deixa ali, imagina, ele está com seus irmãos, mas não existia ódio na vida de José. Não existia rancor, existia amor. José traz a referência, querido, de amor para a vida dos seus irmãos. Em nenhum momento você vê José na cadeia reclamando dos seus irmãos. Em nenhum momento você vê José na casa de Potifar reclamando dos seus irmãos. Em nenhum momento você vê, mesmo quando pessoas o traiu dentro da cadeia, esqueceram ele lá, você não vê José reclamando. Você vê José com o coração puro. José é referência de amor para dentro de nós, querido. José é referência que traz a palavra para dentro do nosso coração. Aqueles 2 filhos que nasceram ali, do relacionamento entre Judá e Tamar, tem 2 nomes. Um se chama, querido, no hebraico Pérez. Pérez quer dizer separação. Mas o outro irmão, que se chama Zera, esse não, quer dizer nascer do sol. Nascer do sol, querido, traz para nós esperança. O dia, a palavra do Senhor diz que a noite pode durar o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nascer do sol traz uma nova jornada para a nossa vida. Nós temos que olhar, querido, Judá tinha esperança na sua vida. Ele tinha a separação, mas ao mesmo tempo ele teve a presença de Deus na sua vida. Novos rumos, novas histórias. José vai lá e abraça todos os seus irmãos. E já não tem mais choro, ranger e nem situação. Trago meu pai, nós vamos nos alegrar. Benjamim fica comigo aqui no palácio. Nós vamos viver aqui agora. Nós temos sustento enquanto a terra vai passar por uma grande assolação. O Egito será a resposta de Deus, aleluia, para as nossas vidas. A resposta de Deus está no teu coração, querido. A resposta de Deus está dentro do teu coração. O amor de Deus constrange a nossa vida a vivermos o melhor de Deus nessa terra. Nós podemos olhar para o bem e Ele se manifestará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé, querido, fechasse seus olhos, pudesse nesse momento olhar para dentro do teu coração. O que você pediria ao Senhor hoje? Talvez a sua resposta mudaria quando você saiu da sua casa. Que você olhou para o Pai e falou assim: eu preciso de uma mudança.